dos irmãos Grimm, e é isso que eu vou tratar hoje nesse vídeo. Primeiramente, os irmãos Grimm, eles são muito conhecidos, né, como fabulistas, como criadores, né, de contos de fada, escritores, né, mas os seus contos não tem nada a ver com contos para crianças, sabe, levando em conta contos sutis, contos mágicos, sanatizados, né, santos, enfim. Não, a questão dos irmãos Grimm não era essa, inclusive eles não queriam vincular sua imagem com esse tipo de contos, eles repudiavam esse tipo de conto, autores que somente escreviam para ganhar mais, escreviam somente visando o lucro, né? Então eles faziam todas as condições necessárias para que os seus contos fosse ali minimizado algumas situações, romantizado algumas situações para poder se expandir cada vez mais, né? Não causar repúdio, não causar angústia, não causar essas coisas e acabar que o governo, que na época, né, era um governo monarca, não como se possa, bloqueasse ali seu spread, que os monarcas ali eles não deixassem disponível aí os seus contos para todos os cantos do país, né? Enfim, os irmãos Grimm tinham um pensamento totalmente diferente. Para eles, os contos tinham que ser verídicos, eles eram linguistas, eles eram acadêmicos, linguistas, poetas, escritores, né, já que são dois. Então, já que como linguista, eles queriam ali eles queriam trazer essência no textos deles, né? O porquê daquelas palavras, o porquê daqueles contos, o significado por trás, né? E toda a sua trajetória do que era e o que se tornou, porque eles queriam preservar a história da Alemanha, que antigamente não era a Alemanha como a conhecemos, né? Eram condados, eram federações, na verdade cidades-estados pequenas, eram, enfim, não tinha uma consolidação da Alemanha naquela época, né? Isso estou dizendo em 1785, que foi a época aí que o Jacob nasceu, o William Grimm nasceu em 1786. E o que acontece? O início da vida deles foi muito importante, porque eles eram de uma família de aristocratas, de um grande poder aquisitivo. Seu pai o Philip Grimm, se não me engano é Philip Grimm, ele era jurista, um advogado, né? Praticamente um advogado. Então ele poderia dar ali todos os alicerces para a família, criava seus filhos como visando que eles se tornariam também juristas, advogados, né? Entraria ali para esse mundo. Então eles criaram ali com todo o vigor, com muita ética, muita moral, muita responsabilidade. Contrataram professores particulares até os seus 11 anos. Eles tiveram uma educação ali muito rígida, uma educação ali muito ética, baseado numa religião protestante, né, na época. Então todos esses costumes eles absorveram e tiveram então uma boa criação. Mas infelizmente, ali por volta de 1796, o seu pai Philip Grimm, ele veio a falecer, pegou uma pneumonia forte, veio a falecer, e com o falecimento do seu pai, a renda da sua família caiu bruscamente. Eles saíram ali de uma classe média alta para uma classe baixa, até menos do que a classe baixa, porque a mãe deles não tinha como manter as condições. Então, por muito tempo, eles foram sustentados ali pelo seu avô materno e por sua tia. A sua tia, ela era uma cortesã, né? Que ela pertencia ali à corte, tinha um vínculo com a corte, era uma cortesã. E o seu avô, ele era o que podemos dizer aqui no Brasil, era uma espécie de vereador. Então ele era ligado com a política, que também tinha uma condição econômica muito boa e poderia ali bancar os ensinos. Na verdade, quem bancou o ensino dos irmãos Grimm foi a sua tia, que era cortesã. E o pai ajudou o avô ajudou, né, desculpa, por um tempo a subsistência ali da família. E o que ele sempre passava para os irmãos Grimm era o seguinte, né?
Vale salientar aqui que os irmãos Grimm, eles eram os 2 primeiros filhos mais velhos de 9 irmãos. Porém, a sua mãe chegou a falecer, perdeu 3 filhos homens, e dos 9, 2 eram mulheres. Então o que acontece? O seu avô, ele sempre chegava nos irmãos Grimm e deixava o seguinte comentário: vocês agora têm que se dedicar muito, vocês agora têm que estudarem muito para vocês se destacarem na vida, porque já que vocês perderam o seu pai que dava todos os alicerces para vocês, agora as coisas vão se tornar cada vez muito mais difícil, né? E com isso, dito e feito, eles se tornaram os melhores alunos da escola que eles vieram a estudar depois dos seus 11 anos, que sua tia bancou eles, né? Depois que eles se mudaram ali para Kassel. Eles saíram de onde eles moravam, que era Hanel, na Alemanha, e foram para Kassel, no reino da Prússia. Lá eles estudaram, porém eles sofriam muito bullying, eles não tinham muito amigos, sofreram muito bullying mesmo, por ter uma condição financeira muito baixa, e todo mundo era de uma condição financeira alta, né, interessante. Então eles não tiveram muito amigos, e o tempo que sobraram, eles se dedicaram seguindo ali os conselhos do seu avô. Se dedicaram muito aos estudos, à profissão também, futuramente. E o que aconteceu? Depois de se formarem ali no colegial, né, no colegial, eles foram para a universidade. Mas essa universidade eles ganharam uma espécie de bolsa, né? Simplesmente por fato deles eles vieram ali de uma família de juristas, e sua tia, que era cortesã, tinha condições de pagar, né? Então eles ganharam meio que uma bolsa por ter esse vínculo, mas assim, eles continuaram com a reputação baixa na faculdade, simplesmente pelo fato de serem pobres, não tiveram amigos, não aproveitaram as festas, e chegaram a se formar em 1803, e o Jacob e o William em 1804. O William, no caso, ele repetiu durante um ano, ele teve que refazer esse um ano. Ele teve que refazer esse ano, pois ele perdeu o último ano da faculdade, porque ele teve um problema chamado escarlatina. Escarlatina é uma mancha que aparece no corpo, as manchas vermelhas, principalmente nas regiões das bochechas, que na verdade é um problema cutâneo, né? Que dá uma bactéria que pega no corpo, e o que acontece? Se não tratado, essa bactéria ela pode causar até hemorragia e a pessoa vir à morte, né? Então, ele parou durante esse um ano para fazer esse tratamento, e após esse um ano fazendo esse tratamento, ele conseguiu retornar à escola, terminar seus estudos. É interessante a gente salientar aqui também que ambos sofriam de alguns problemas de saúde, né? Desde a infância, e eles, tanto o Jacob quanto o William, eles diferiram, né? Eles diferiam em temperamentos, pelo fato do Jacob ele ser um cara mais introspectivo, um cara mais pacato, um cara mais na dele, e o William, ele é um cara mais extrovertido, um cara mais agitado, um cara mais comunicativo, né? Então essa mas porém eles tinham algumas igualdades e algumas diferenças, né? Como todo ser humano comum. Mas essas diferenças eram gritantes, né? Já que um era mais introvertido na dele e o outro mais extrovertido, mais conversador, mais social e etc, né? Ambos compartilhavam da mesma ética de trabalho, uma ética, podemos dizer assim, uma ética suíça, né? Se a gente for falar aí de ser responsável, ser honesto, né? Porque dizem que a Suíça é um dos países onde os cidadãos são os mais éticos do mundo, né? Então a questão de confiabilidade ali dos serviços deles são assim muito elevados. Então eles tinham essa ética suíça, podemos dizer assim, né? E também eles eram muito dedicados ali nos estudos, se debruçavam ali por seguirem, né, esses métodos rigorosos que eles aprenderam desde a infância, né? O que é importante, né? É importante ter uma certa disciplina nos estudos e ter ética moral no trabalho, né? Isso eu acho que para todo cidadão, e seguindo esses princípios que poderíamos dizer que são virtudes, as pessoas teriam, com certeza vai ter, né? Vai ter o mais propenso a ter, em relação a uma probabilidade maior de ter um futuro mais próspero, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, intelectual.
E é interessante aqui a gente salientar que ambos, como linguistas, eles pegaram todos os contos ali da Alemanha, que eram contados de boca a boca, igual fez praticamente o Charles Perrault. Eles pegaram esses contos que eram transmitidos na Alemanha com a intenção de salvar a sua cultura, salvar a sua língua, porque a Alemanha naquela época estava sendo invadida pela França, né? Ali no século XVIII, 1700 e tralá, enfim, na guerra franco-prussiana, etc. Não sei se é essa guerra, mas enfim. Então, mas só sei que estava tendo uma batalha sendo travada entre a França e a Alemanha, e eles estavam perdendo muito da sua cultura, da sua língua, e eles quiseram salvar por meio desses manuscritos. Então, seus contos, ao abrirem, que era contos de casa para crianças, né? De casa e crianças, né? Que de criança assim, né? Se a gente for considerar os contos de crianças de hoje, não tem nada a ver, né? Então, quando você abrir o livro, vamos supor, aqui, por exemplo, esse aqui é o livro dos Irmãos Grimm, né? Branca de Neve, e também tem outros. Mas vamos supor, a partir do momento que você abre, não começa a história como está aqui. Tá algo relacionado à sociologia, à preservação da cultura, à preservação da linguagem, e tratando de cada... significando as palavras, contando a sua história passada, isso porque se tornou o que é hoje, a sua história presente, né? Então eles queriam trazer isso para os povos, inclusive essas primeiras publicações deles foram espalhadas, ficaram muito famosas, teve altas vendas, e eles publicaram 7 volumes ao longo da sua vida. E é isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui, mostrando um dos livros que eu acho interessante, esse Chapeuzinho Vermelho, mas só não tem o conto aqui da Chapeuzinho Vermelho. Da seleção e tradução de Ana Maria Machado, né? A mesma escritora que escreveu Meninas Bonitas Menina Pretinha do Laço de Fita, acho que é esse livro. E ilustração de Ricardo Leite, né? Pela editora Nova Fronteira. O legal desse livro aqui é que tem diversos contos, né? Tem diversos contos bem ilustrados, com a ilustração do Ricardo Leite. E é bem legal. Eita, cadê os contos? Sumiu. Aê. Então recomendo, porque tem bastante contos aqui, dos Irmãos Grimm. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá um like, dá um hipiate aí para aumentar a popularidade do meu canal, por favor. Se caso vocês estejam gostando do conteúdo, compartilha com os amigos, inscrevam no canal e nos vemos por aí. Um abraço e tamo junto, hein?